Bom, gente, bom dia. Primeiro eu vou ter que perturbar um pouco o chefe aqui, porque ele sempre me fala uma coisa que parece que é verdade. Ele fala que eu só contrato as mulheres. Então, a gente tem aqui a Janete, que é a nossa gerente de property, mulher. Luciana Bacher, responsável pelo risco de engenharia, mulher. Camila Cirilo, que está sentada ali, nossa subscritora de property, mulher. Eu vi a Kátia, sentada lá em cima, subscritora de RC, também mulher. Mas, chefe, tem os meninos também. Eu já vi toda a equipe ali de Professional, Gustavo Galrão, nosso superintendente de Professional Lines e RC. Estou vendo ali Carlos Belfine, Guilherme, Paulo. Tem mais mulher também, né? Tem as meninas do Garantia, que ficaram no escritório, mas é uma equipe mista. Então, não é para passar essa impressão de que nós somos uma equipe feminista. É muito bom estar aqui fazendo o lançamento de produtos no Protector. Eu acho que, como o Roberto apresentou, a gente tem, com vocês, uma massa de 15 mil clientes. E esses clientes são ou profissionais liberais, os advogados, médicos, contadores, dentistas, ou pequenas clínicas e escritórios. Então, a nossa ideia de como aproveitar esse mundo de Protector, o que a gente pode lançar para a gente aproveitar uma massa de clientes que a gente já tem, uma massa de clientes que os corretores já têm e que todo mundo possa ganhar com isso. Como o Pedro comentou na apresentação dele, hoje quase 40% dos nossos negócios são clientes que compram seguro pela primeira vez. E quando a gente olha para pequenos riscos de property, o universo de segurados no Brasil é um percentual muito pequeno em relação ao universo de segurados que existem. Então, é uma oportunidade também para a gente criar novos clientes nesse mundo de property, que é um mundo aí que está tão batido. Então, o que a gente está lançando hoje, que já está disponível no Protector, vocês já podem comercializar, é um produto específico para escritório e consultório. A gente, tentando fazer um produto que se encaixasse no Protector, que é uma plataforma muito simples, muito rápida, a gente queria evitar aquele vai e volta, aumenta a franquia, baixa a franquia, aumenta R$5 do limite, agora tira essa cobertura, agora põe aquela cobertura. A gente criou um produto de planos. Então, vocês têm, acho que 5, né, Janete, planos? 5 planos disponíveis, eles são fechados, então tem as opções de S, são várias coberturas. Tem uma cobertura só, que é uma cobertura opcional, que é a garagista. Então, pode contratar ou não, é só incêndio e roubo. É só incêndio e colisão, não tem roubo. Não, só incêndio e roubo. Só incêndio e roubo, não tem colisão. Mas as outras coberturas são fixas. Por que a gente não fez um produto que o cliente podia optar por várias opções de S, várias coberturas? Porque a gente ia sair do propósito do Protector, que é uma contratação rápida, que tira a burocracia e que não dá trabalho para ninguém. Então, a gente ia voltar de novo naquele modelo do segurado que fica fazendo repique, volta aqui, aí quer diminuir a comissão, aí quer aumentar a franquia. Então, eu falei assim, não, vamos fazer uma coisa estática, e são essas opções e ponto. Já está disponível, e a gente também aproveitou, assim, não vamos lançar um property unicamente para a nossa base de clientes existente. Vamos lançar um produto também que dê para os corretores oportunidade de novos negócios. E aí, muito baseado, acho que na experiência da Camila, a gente pensou num produto que é um produto para franquias ou clientes que tenham uma larga base de endereços. Diferente dos outros produtos do Protector, esse produto para franquias ele é customizável. Então, se você tem uma rede de franquias, ou chutar uma aqui, o Boticário. Falando das mulheres. Não tem jeito não, chefe. A gente consegue criar planos específicos para a rede de franquia. Então, vocês trazem para a gente o cliente de vocês ou o prospect de vocês, a gente cria 5 opções, ou 3 opções, ou 2 opções diferentes, e daí o franqueado master, ou vocês vão vender essa opção para os franqueados, para os segurados. O que acontece hoje nesse mercado de franquias é um mercado que tem uma carga operacional muito grande, porque geralmente o franqueado master quer administrar, quer saber quantos franqueados da rede contrataram a pólice, se pagaram, como é que está todo o fluxo do processo, e isso necessita de uma equipe administrativa na corretora muito grande, que tem um
custo muito grande e que inviabiliza, às vezes, para o pequeno e médio corretor. A nossa ideia de colocar no Protector é exatamente viabilizar para o pequeno e médio corretor esse mercado de franquias, que é um mercado super rentável. O Brasil cresce franquias, porque hoje é um negócio muito grande, muito rentável no Brasil, então traz muita oportunidade para vocês. Eu estou olhando aqui, porque vocês podem mandar pergunta pelo WhatsApp. E eu estava achando que eram várias perguntas, mas é a minha filha. Então, se vocês quiserem mandar pergunta pelo WhatsApp, acho que no folder tem o endereço, o telefone, vocês podem mandar e depois a gente vai respondendo. A gente chama esse produto de franquias, mas, como eu falei, ele é para qualquer segurado que tenha uma escala grande de endereços. A gente está começando a pré-definir em 10 endereços segurados como mínimo. 10 a 2.000. Então, eu acho que 2.000 é um número razoável para a gente começar. Quem tiver um com 2.000 é muito bem-vindo para ser o primeiro, para a gente fazer o primeiro produto. E aí, assim, condições totalmente customizáveis, são bem diferentes do Protector. A gente vai customizar cobertura, a gente vai customizar franquia, a gente vai customizar taxa, tudo relacionado ao modelo de negócio que vocês vão trazer. Janete, quer completar alguma coisa de empresarial? Eu acho que é isso, importante... Assistência. Alô? Assistência é importante, porque esse produto está vindo com uma assistência muito completa, incluindo, inclusive, a inspeção empresarial, que muitas companhias hoje cobram à parte, inclui o escritório virtual também, que pelas nossas pesquisas, muita companhia cobra, o segurado quer, então ele paga lá um adicional de R$70, R$80 e tem essa assistência. Então, a gente decidiu justamente incorporar uma assistência de qualidade para que fosse um produto bem completo e que vocês tivessem essa tranquilidade, né, de vender, sabendo que por trás tem uma gama de serviços que o segurado pode utilizar. É bem interessante, acho que para o pequeno empresário, a gente pensa, às vezes, até o médico que tenha o consultório dele, às vezes o assistência 24 horas traz mais valor, ele percebe um valor muito maior do que no seguro. Então, assim, ter uma assistência que seja uma assistência muito completa, com serviços que realmente façam sentido para eles, é fundamental. A gente fez uma pesquisa grande dos produtos de assistência que tem no mercado, a gente pesquisou nossos concorrentes. Eu vou dizer, a gente está assim, nos top 3 de assistência, sem onerar no custo, que a gente também procurou fazer um custo que fosse competitivo, também com comparativo de mercado, mas que garantisse o produto no longo prazo. Porque a ideia não é sair arrebentando o mercado e daí, no ano que vem, aumenta 150% no preço, né? Então, é um produto que é para ficar aí para sempre, para os segurados terem tranquilidade, que eles, quando forem renovar, vão encontrar o mesmo patamar de preço que eles encontraram hoje. Então, assim, é bem pé no chão. E a gente espera realmente ter um volume muito grande de vendas, a gente espera que vocês consigam aumentar as carteiras de vocês e que, juntos, a gente consiga aí construir uma história de sucesso. Então, esse é o primeiro produto, já está disponível. Fiquem à vontade para vender bastante. O segundo, eu que tenho que mandar. Alô. Só verificar se alguém da plateia tem alguma pergunta para fazer do empresários, ou melhor passar já todos e depois responder as perguntas. Bom, podemos fazer perguntas, se alguém tiver. Eu vou ver no WhatsApp se tem alguma coisa. Bom dia. Eu sou Gilmar Lira, de João Pessoa. Parece-me, inclusive, talvez eu seja o único nordestino aqui representando a região, né? Parece que não. Não? Não, alguém falou não. Que bom. Pronuncie isso aí. Com relação ao empresarial, parabéns, né, pelo lançamento, realmente é muito importante. A minha dúvida é com relação à assistência. Né? Na minha região, na minha cidade, a gente tem uma dificuldade muito grande nos parceiros que prestam serviços. A qualidade deixa muito a desejar. Alguma seguradora tem uma parceria muito boa e outra ao contrário, né? E com relação ao Protector empresarial, isso como é que a gente pode analisar ou verificar essa situação? Olha, nós procuramos... Tá. Nós procuramos um parceiro
para justamente olhando a capilaridade, né? Então, onde um parceiro que tivesse uma atuação muito grande nos estados e nas cidades. E eu tenho certeza que esse nosso parceiro ele tem representação bem forte no Nordeste, mas a gente também tem contratado o serviço de reembolso, né? Então, supondo que em alguma cidade, um município menor, não tem esse atendimento, então ele pode entrar em contato com a assistência vai informar o procedimento e ele consegue ser atendido. E depois a Argo faz esse acerto internamente. Mas o que a gente procurou é uma empresa... claro, todo mundo olha custos e tudo, mas o que a gente olhou, em primeiro lugar, foi a capilaridade. Porque não adianta a gente ter, eu tenho a melhor assistência, é número 1, é VIP, mas ela não atende nos municípios onde a gente precisa, né? Então, esse foi o nosso primeiro... Foi o item 1 de busca de uma assistência boa no mercado. Bom dia. Meu nome é José Luiz, da Rondon Seguros de Porto Velho, Rondônia. E a minha dúvida é, o produto bacana, um produto empresarial diferenciado, a questão de reembolsar assistência, nota 10, parabéns. No caso específico do dentista, geralmente eles estão em alguns prédios dividindo espaço com vários outros odontólogos, e a questão é, como é que fica essa contratação, ou na pessoa física, a questão dos equipamentos que às vezes são partilhados. Vocês me disseram também que, dentro desse empresarial, cobre, no caso da garagem, o incêndio e o roubo. Então, eu tenho diversas situações que, principalmente, no caso do dentista, tem esse diferencial, né? Eu realmente tenho uma gama de odontólogos bem grande e eu tenho essa dificuldade na contratação de um seguro empresarial específico, né? Não tenho CNPJ, que englobe todos eles dentro do mesmo prédio, eu acabo tendo que contratar alguma coisa no CPF do dentista. Tá? E, no caso também do médico, principalmente nos que são cirurgiões plásticos, ultrassonografistas, eles acabam utilizando e levando esses equipamentos para atender em outros locais. Né? Não atende só naquele hospital ou na clínica dele, acaba atendendo em vários locais e leva esse equipamento dele, principalmente os de varizes e de ultrassons, eles acabam levando para outros lugares. Como fica a questão dessas coberturas? Né? Esse é um problema real do mercado em várias outras companhias. Como é que fica isso no nosso seguro empresarial, no Protecto Empresarial? Quer falar? Eu falo. Bom, responder primeiro a segunda pergunta, né? A ideia de a gente criar o empresarial junto com equipamentos portáteis para equipamentos médicos era justamente para atender, não justamente, também atender esse público, né? Então, ele tem lá o seguro seguro empresarial e ele pode contratar a cobertura de equipamentos portáteis justamente para carregar para esses equipamentos que são portáteis, né? Então, ele vai fazer um atendimento, ele tem um desfibrilador, ele tem um equipamento portátil que ele precisa prestar um atendimento externo, então ele estaria coberto dentro dessa garantia no empresarial. Com relação à primeira pergunta, complexa. É mais complexa, porque, na verdade, eu preciso de um CNPJ para atrelar, né, na contratação. Então, se não tem uma clínica, fica um pouco complicado para a gente efetuar, mas nada que a gente não consiga, talvez até fora do Protector. Se você tem muitos desses casos, né, é muito específico. Realmente, não vejo no Protector uma solução hoje para esses casos. Então, se você tem muitos casos, a gente pode conversar fora, né, para ver se a gente tem uma forma de resolver. Porque aqui dentro, realmente, eu precisaria de um CNPJ para atrelar.
Uma solução seria a gente fatiar esse... Porque isso é muito comum, né? Não é só o dentista, não é só o médico. A gente pega assim... existem muitos profissionais que alugam salas e prestam serviço ali 2 ou 3 vezes por semana, mas o dentista tem o equipamento, né? Tem a cadeira dele, todo aquele equipamento. Então, eu acho que é uma questão importante a gente separar e a gente volta no conceito de seguro sobre quem tem interesse segurável. Então, você tem alguém que é o proprietário daquele equipamento. Independente de ele estar numa clínica que 4 ou 5 dentistas possam usar, mas alguém é o proprietário, e o proprietário é quem tem o interesse segurável. Pode não ser o proprietário do espaço, que aí seria os móveis, o prédio. Então, a gente poderia dividir isso em apólices separadas, aí, claro, vai ser caso a caso, para quem é o proprietário do imóvel, faz uma cobertura da clínica, se o dentista é o proprietário, pessoa física, do equipamento, a gente está lançando equipamentos médicos, que acho que é o próximo, também poderia fazer uma apólice específica para o equipamento dele, porque ele não precisa contratar o seguro da clínica, né? Ele não é responsável pela clínica, mas ele tem aquele equipamento dele, que sem aquilo também ele não trabalha. Então, acho que dá para procurar uma solução, que não é a solução perfeita, mas realmente quebrando e vendo quem tem interesse segurável em cada bem. Bom dia, meu nome é Ivo. Eu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre o que é o seguro empresarial. O que ele cobre? Tem risco diverso, tem responsabilidade civil, que tipo de responsabilidade civil, incêndio, o que cobre? Porque, pelos exemplos que foram citados, então, nós temos, por exemplo, dentista atende uma loja de café, ou alguma coisa, o que cobre tudo isso daí para a gente ter uma noção e se pode que cada um tem uma necessidade de um seguro, por exemplo, de responsabilidade civil diferente que o outro. Poderia dar mais um pouquinho de informação? Obrigado. Olha, esse produto está sendo lançado com as coberturas de danos, incêndio. No nosso incêndio, eu já tenho a queda de aeronaves e a fumaça na básica, danos elétricos, o vendaval, equipamentos portáteis, recomposição de documentos, perda de aluguel, quebra de vidros, despesas fixas e a cobertura de RC operações, com cobertura de danos morais, né? Então, ele pode contratar, ele tem a cobertura de danos morais também nesse produto. Foi pensando em todas as atividades? Foi, mas especificamente, se você fala no escritório de advocacia, é onde esse interesse acaba aflorando mais, né? Então, os advogados, eles, em geral, contratam 100% da cobertura básica para o dano moral, para essas atividades. E, como acessória, essa é uma cobertura que ele pode ou não contratar, até porque ele pode não ter esse risco. E como o risco de guarda de veículos de terceiro é um risco muito específico, né? Então, a gente acabou deixando separado. Então, ele pode contratar, se ele tiver o risco, ele disponibiliza vagas, então, ele pode contratar essa cobertura e paga o prêmio adicional junto com o prêmio do seguro. Mas o RC, Ivo, na verdade, é o RC Operações mesmo, tá? Bom dia, meu nome é Henrique Elias. Vamos falar um pouco de sinistro. Primeiro, o incêndio é o primeiro risco absoluto ou tem cláusula de rateio? Não, absoluto. Segundo, roubo, paga valor atual ou valor de novo? Valor atual. Obrigado. Deixa eu dar uma chance para o pessoal que mandou o WhatsApp, porque eu cobrei, agora tem que responder, né? Tem uma pergunta aqui. Quais os limites e ISs do empresarial e quais as garantias? Acho que a Janete já listou as garantias. A gente vai de limites na cobertura básica de R$250 mil, e o último plano que o meu apagou, acho que são 3 milhões. Né? A 3 milhões de reais. E aí a gente tem os percentuais para cada cobertura acessória, eles variam de acordo com o plano. Eu vou dar mais ou menos para vocês uma ideia. No plano de R$1 milhão da cobertura básica, seria incêndio, então a gente tem 1 milhão no incêndio raio explosão, 300 mil de despesas fixas, 100 mil de perda de aluguel, 100 mil de danos elétricos, 100 mil de vendaval, 35 mil de roubo de bens, 8 mil valores no interior, 7.500 quebra de vidro, 50 mil recomposição de documentos, 100 mil equipamentos estacionários,
100 mil equipamentos eletrônicos sem roubo, 20 mil para equipamentos portáteis, 250 mil operações, 250 mil danos morais e a opção de garagista com 50 mil reais. Então, assim, tem várias opções. Vocês podem entrar no site, dar uma xeretada e ver aqui opções que a gente tem lá, que são 5. Aí, deixa eu ver. Por enquanto, vocês não ganharam da minha filha, tá? Minha filha mandou 13. E aqui tem umas 5 de perguntas. Outra pergunta, quais são as atividades incluídas no produto? A gente tem 2 produtos, né? No produto que a gente fala, o fixo, vou chamar assim, que é só escritório e consultório. No produto de franquias, que é customizável, são várias atividades, aí, claro, vai depender da franquia. E como ele é customizável, ele está totalmente ligado com a carteira de property. A gente está falando de lojas, restaurantes, bares, a gente pode até incluir hotel, se for o caso, qualquer atividade que se enquadra na carteira de property se enquadra também nesse projeto de franquias ou que a gente chama de volume de riscos. Deixa eu ver o que mais. IS do empresarial e garantias, já respondemos. As atividades. Como vai funcionar a comissão? Ela será fixa? Também a gente tem aqui 2 produtos e 2 tratamentos diferentes. No escritório e consultório, a gente tem a comissão tradicional do Protector, que é 15%, fixa. No franquia, que é customizável, a gente também vai trabalhar e vai negociar. Porque franquias, a gente vai ter uma concorrência diferenciada, a gente pode ter um volume maior, que também vai precisar de mais comissão para vocês. Então, a franquia vai ser tratada caso a caso, até na comissão. Que mais, Janete, que está me olhando como que quer falar alguma coisa? Bom, profissionais liberais, se pode contratar sem CNPJ? Pode, a gente está fazendo tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, entendendo que o médico, o dentista, o advogado, eles têm um escritório ou têm um bem na pessoa física e não como pessoa jurídica. Nossa. Prestadores. Esse aqui já não é meu, é do Roberto. É necessário vistoria do risco? Não. A gente está falando de limites pequenos, a gente está falando de um universo de 15 mil segurados, então a gente não vai fazer inspeção, esses riscos vão entrar, escritórios e consultórios todos sem inspeção. E as franquias também, a não ser que seja uma atividade de franquia muito diferenciada, sei lá, uma franquia de fábrica de produtos químicos, não sei nem se existe isso. Aceita o seguro de estacionamento, a gente já respondeu, né? Uma cobertura opcional, porque a cobertura de garagista ela é uma cobertura mais cara, se a gente incluísse ela automaticamente, a gente estaria onerando quem não precisa dessa cobertura. Comissão, já respondemos. Empresarial, é necessário relacionar os bens antes da emissão da pólice? Não precisa relacionar bens. Nossa, agora vocês assimilaram, toda hora chega um. Bom, esse está baixando. Enquanto está baixando os próximos... não, chegou, peraí. No projeto de franquias, as IS serão customizadas até quanto? Como eu falei, franquia, gente, não tem uma regra, porque, assim, geralmente, franquias, a gente tem limites menores, a gente pode chegar a 5 milhões, pode chegar a 10 milhões. Se tiver um projeto de franquias de 50 milhões, nada impede que a gente faça uma estrutura de resseguro, um facility. Então, assim, é quase um caso a caso que a gente define o programa e depois distribui ele no Protector. Então, o céu é o limite para franquias, dá para a gente inventar bastante e criar de acordo com a necessidade do cliente, a necessidade de vocês. Bom, aqui acabou. Ao vivo, alguém tem mais uma pergunta? Vamos para o próximo. Só fazer um lembrete antes da sua pergunta. No produto de franquias, as adesões elas podem ser feitas, por exemplo, emitimos a apólice com 10 segurados, e aí, no meio da vigência, as franquias vão sendo inauguradas, né, como a gente tem atualmente. Então, você pode entrar lá, colocar a data da adesão, data de inauguração, e passar, a partir dali, vigorar. O prêmio é pro rata, né, então a gente tem um prêmio por franquia, e aí o prêmio, a partir daquela adesão, ele vai ser cobrado base pro rata, tá? Bom dia, sou Otaviano Mesquita, sou da Primes Corretora, sou do Rio. Uma pergunta, o seguro empresarial ele tem a cobertura para alagamento? Não. Não, está fora. Está fora, não tem alagamento. Tá.
Tá ok, então, obrigado. Bom, vamos para o próximo produto, então? Antes de passar para o próximo, tem várias perguntas aqui de sinistro, se fazer por relação, se fazer por comprovação. O Rafael vai falar sobre isso, então, na apresentação dele, ele toca nesse assunto. Então, vamos deixar isso para lá, senão o Roberto acaba com a gente. MC horário, Roberto. né? Oi, bom dia. Posso fazer só mais uma pergunta? Onde que está essa Aqui. pergunta? No produto franquia, são duas perguntas. Aceitação para empresas que trabalham com alimentos, sim ou não? E teremos a cobertura de responsabilidade civil no caso de intoxicação alimentar? Você deve estar falando de supermercados, ou restaurantes, bares. Fast food, Sim. rede de pizzaria, franquias. Franquia, sim, vai ter Do aceitação gênero por alimentício. restaurantes, fast food, o que for, e a gente pode desenhar a cobertura de RC com intoxicação alimentar, com certeza. Você está bem na frente da Kátia, nossa subscritora de RC. Já resolvo por aqui. Pode resolver por aí. Obrigado. Bom, então, vamos lá. Vamos passar ao nosso próximo produto, o equipamentos, Ana. Bom, equipamento, eu vou ser mais rápida, tá? Equipamentos é um produto que a gente está lançando muito voltado para o segmento de médicos e dentistas. Então, a gente está lançando os equipamentos médicos. Como a Janete falou, na cobertura do empresarial já tem uma cobertura para equipamentos e para equipamentos portáteis. Mas pode ser que tenha uma necessidade de um equipamento avulso ou só de equipamento. Então, a gente está lançando equipamentos médicos no RD. E assim como a gente fez as franquias, que não tem nada a ver com o nosso universo de médicos, dentistas, profissionais liberais, nos equipamentos a gente está lançando também equipamentos cinematográficos, que é um nicho que a gente tem bastante sucesso, a gente já tem uma experiência muito grande, e é um nicho que está carente de solução, e também equipamentos em exposição. A gente tem hoje no Protector a cobertura de RC Eventos, que casa bem com o RD Equipamentos em Exposição. A gente está reformulando o RC Eventos, acho que para o ano que vem vocês vão ter algumas novidades, mas já estamos lançando o equipamento em exposição, que também é uma cobertura bastante interessante. Então, é um produto assim bem para volume, são equipamentos de valor mais reduzido, mas que assim, a gente sabe que vários de vocês, por trabalharem nesse universo, têm ou expertise em... Tem corretores que são especializados em equipamentos médicos, tem carteira só de equipamentos médicos, então podem distribuir isso de uma forma massificada e controlar a sua carteira, como a gente faz com todos os produtos do Protector. Só isso que eu vou falar de equipamentos. Tem alguma pergunta sobre equipamentos? Antes da gente passar para o próximo? Acho que esse é bem simples, né? Então, podemos passar, Roberto. Não. Reformas. Reformas, está aqui, agora vamos deixar a Janete descansar. Luciana Bacher, que é nossa responsável pela carteira de risco de engenharia. O que a gente tem visto nesse mercado de engenharia, quem trabalha com esse ramo, é que o mercado parou para grandes obras, né? A gente praticamente não vê mais obras de infraestrutura, as próprias construtoras não estão fazendo muito poucos lançamentos de prédios residenciais, mas a gente ainda vê uma movimentação muito grande em reforma. Principalmente, a gente tem uma carteira grande também de reforma em loja de shopping. E agora, com essa crise, o que a gente vê é assim, sai gente da loja e entra uma empresa nova. E toda vez que entra uma empresa nova, tem que fazer uma reforma. E os shoppings obrigam as lojas a ter o seguro e não podem começar a reforma enquanto não apresentar um certificado. Então, a gente colocou aqui uma solução, porque é claro que eles programam a reforma inteira e sexta-feira, 7h, eles lembram que tem que fazer o seguro, porque a obra começa na sexta-feira, às 10h. Então, era uma dificuldade, porque a gente não conseguia, não tinha mais ninguém. Vocês não estavam na corretora, a gente não estava na seguradora. Então, a gente colocou esse produto no Protector. Ele não é só para a loja de shoppings, é pequenos estabelecimentos comerciais, qualquer tipo de reforma não estrutural. Ele vai ser lançado até o final do ano.
Existem construtoras especializadas em retrofit, que são reformas de escritórios e consultórios. Existem construtoras especializadas em reformas de loja de shopping. Então, é um produto assim, que ele tem a tendência a ter um volume muito grande e é de fácil contratação, e a gente resolve aqui o problema do segurado, que ele pode contratar a qualquer hora e tem um certificado para apresentar para o shopping ou para o condomínio, onde quer que ele esteja, começar a reforma dele, mesmo pensando nela sexta-feira, às 19h. É um produto de risco de engenharia. Vocês querem falar um pouquinho das coberturas, Lu? Senão eu tenho aqui, eu anotei. As coberturas geralmente são as que as empresas precisam, que é desentulho, despesa extraordinária, tumulto. A gente tem uma apólice de RC obra separada, então o limite é até 2,5 milhões para RC. A gente sabe que tem muito shopping que pede 1 milhão de limite, independente do valor da obra. Então, a gente está visando atender todos os tipos de shopping e reformas comerciais. Shopping e condomínio sempre exige tanto a apólice de risco de engenharia quanto a apólice de RC. Por isso, nós estamos colocando as duas separadas, porque a cobertura de RC na apólice de RC é muito mais completa do que na apólice de risco de engenharia. Então, a gente também está oferecendo uma solução que seja rápida, mas que também seja completa para o segurado, para ele não ficar sem cobertura na hora que der o sinistro, que isso é muito importante. Como eu falei, assim, nossa meta são produtos de longo prazo, né? Não é para fazer uma venda rápida, é para a gente ficar no mercado e desenvolver esse produto por muitos e muitos anos. Alguma pergunta? Porque aqui, deixa eu ver se... Vamos lá. São algumas perguntas ainda das franquias e do empresarial. Vou responder rapidinho, tá, Roberto? Espera aí. Aceita seguro de estacionamento, já respondemos. O produto de franquia é único para um corretor? Sim. Não tem como a gente trabalhar franquia com mais de um corretor, porque é um produto totalmente customizado. Então, a gente tem que sentar com o corretor, desenvolver o produto para fazer a venda. Não dá para... É como o nosso tailor-made, a gente não trabalha com mais de um corretor nesse produto. Então, se o Pedro vier com a franquia do Bob's, o Eduardo não pode trazer a mesma franquia, a gente vai trabalhar só com o Pedro. O Eduardo pode trazer outra franquia, a gente trabalha só com o Eduardo. Não tem como abrir para todos os corretores. E o desenho é o desenho que aquele corretor trouxe. Por exemplo, da franquia do Bob's, ele tem hoje um desenho, ele quer incrementar, ele quer incluir uma cobertura, quer oferecer um limite diferenciado. Então, a gente consegue, dentro do Protector, desenhar o limite que a gente precisa. A gente desenha fora, fecha, depois a gente entra lá com os parâmetros para enfim, começar a rodar o projeto. Duas perguntas aqui, uma de equipamentos, Janete. Equipamento em exposição tem aceitação para carros expostos? Para a exposição, sim, a gente consegue fazer. O problema é o transporte do automóvel, né? Então, tem as empresas especializadas, a gente acaba não fazendo aqui o transporte dos veículos, mas a exposição a gente faz, sim. No Rio de Janeiro, aquele shopping Madureira, as exposições que tem lá de veículos antigos, teve uma recente de bicicletas antigas, artesanais, foi tudo a gente que fez essa exposição de lá. E agora, para a Luciana, no produto de reformas, tem cobertura para trincas e fissuras? Boa pergunta. Eu acho que sim. A gente não costuma limitar essa cobertura só para a construção de empreendimentos residenciais de grande porte, que aí envolve fundação, enfim, envolve mais serviço de terra. Como reforma não envolve isso, a gente pode incluir essa cobertura, sim. Outra do RD, Janete. RD somente portáteis, máquinas e equipamentos pesados, não? Por enquanto, não. Está no forno, a gente está avaliando o mercado, até pela queda de obras. A Argo a gente tem lá também a carteira de RD para equipamentos pesados, mas o que a gente tem é assim, as renovações não estão acontecendo, são segurado atrás de segurado, vendendo equipamentos para pagar dívida, ou então porque não conseguem terminar de pagar o equipamento. Então, a gente está vendo uma crise muito grande nesse segmento, né? Então, por enquanto, a gente está ainda na mesa desenhando o que a gente pode fazer para esses equipamentos, mas a gente está pensando em alguma coisa assim para isso. Assim, equipamentos pesados,
não sei se é o peso dele ou se é o equipamento, porque a Janete está falando mais de equipamento de construção. A gente tem, no segmento médico, alguns equipamentos que são de valor alto, como tomógrafos e outros equipamentos que a gente opera, dependendo do valor, se ele não tiver no Protector, a gente opera no caso a caso, então vocês podem mandar para a gente no caso a caso. Próximo. Ó, tem uma pergunta. Meu nome é Leonardo, eu sou da Mais Seguros Corretor. São duas perguntas, na verdade. Reforma. Eu tenho 2 clientes que eles trabalham com obra temporária para preparação para a obra. Tá. E é mais ou menos o que aconteceu. Eles chegam, como a obra tem tempo de 15 dias, ele chega na pinta para falar, quero seguro, senão a empresa não contrata. Isso é possível no Reforma? E a segunda pergunta é no equipamentos. No mercado de cinematográfico, tem um comércio entre pessoal que não roda nota fiscal. Vocês fazem seguro sem nota fiscal? Não tem nota fiscal do equipamento. O que acontece é o seguinte, o cliente, você é um cinematográfico, eu sou um outro. Você vende para mim, mas essa negociação não tem mais a nota. É um mercado informal entre eles. Tem uma companhia que eu tenho conseguido fazer o seguro. Eu quero saber se vocês fazem, sem a nota. A gente tem aberto algumas exceções e o que acaba acontecendo é a gente pede foto do equipamento, foto do número de série, a gente pede identificação do equipamento com data, uma forma de identificar para a gente poder usar na regulação de sinistro, para regular o sinistro. Da reforma. Qual que é o escopo da obra de pré... Porque não é uma reforma, né? Na verdade, é uma preparação para a obra. Oi. Na verdade, assim, eles entram para preparar para construção. Então, são obras temporárias, tipo, entra com um container ou faz uma sala de engenharia que é para preparar para a construção. Então, essa obra tem, no máximo, 15 dias, e ela vai ficar ali no período da obra e pode se estender ou não. Mas aí não é uma reforma, é para construção de empreendimento, alguma coisa maior. Então, imagine o seguinte, vai construir esse hotel. Não tem nada, que é um terreno baldio. Ele vai chegar, vai construir só os terrenos da engenharia e disso daí que vem outra construtora. É só essa empreendedora aqui que faz essa obra pequenininha. Então, o nosso produto ele visa reforma de escritório, loja, e não necessariamente essa preparação. A gente pode, sim, analisar o caso dessa empresa, fazer uma policy de 15 dias, mas não no Protector. A gente poderia fazer um facility para você. Você já tem esse cliente, que tem um volume, a gente faz um facility e opera, porque esse aqui é só a reforma, né? Ele está voltado para a reforma. Tem mais uma pergunta ali, depois a gente passa para o próximo, que tem um que eu sei que vai todo mundo querer saber, né? Começa com B. Bom dia. Eu sou Ailton, da Tartari Corretora, aqui em Itatiba. A minha pergunta é com relação à reforma. Assim que você contrata, as outras companhias, após o protocolo da proposta, pedem cronogramas, uma série de documentos posteriores ao fechamento do seguro. No Protector, não vou ter necessidade de enviar essa documentação. Não, porque a gente está falando de pequenas reformas. Okay. Eu vou passar aqui, o que a gente está desenhando são reformas até 5 milhões de reais. Então, a gente não pede, e elas têm uma duração máxima, não lembro quantos meses. Acho que são 12 meses, né? Acho que o máximo é 1 ano. 12 meses. Então, são reformas menores. E assim como característica do Protector, como a gente imagina que é um produto de volume, a gente não vai pedir essa documentação. Então, não vai ter nenhuma documentação adicional, não. E as franquias são altas? Franquias. Quer dizer, esse não está fechado ainda, esse produto, né? A gente está para lançar. Eu acho que não tem aqui franquia ainda. Não, as franquias, elas são as mesmas para todos os tipos de reforma. Se eu não me engano, a gente tinha estipulado um mínimo de 2.800.000, né? De R$ 2.800. 10 com o mínimo de 2.800, desculpa. É uma franquia bem baixa. E o nosso mínimo para a obra são R$20 mil. Então, o que é abaixo disso, infelizmente, a gente não consegue. Esse produto ele vai estar pronto no fim de novembro, a expectativa, o início de dezembro. Então, ainda tem alguns detalhes que ainda estão em aberto. E como disse nosso CEO mundial, assim, tudo que vocês perguntam, vocês estão mandando aqui para a gente vê como ideia, né? Tem uma pergunta aqui se a gente pode fazer um produto para reforma em condomínio residencial.
Então, assim, a gente não tinha pensado em reforma em residência. A gente trabalha muito com construção de residência no nossa linha tradicional, mas é uma coisa que a gente pode avaliar. Assim, o que vocês tiverem de oportunidade de mercado, mandem para a gente que a gente avalie, a gente pode transformar isso num produto e numa oportunidade para vocês venderem também. Acho que é para colocar um... É que nesse primeiro momento a gente vai trabalhar só com pessoa jurídica. Pessoa física, pode ser que a gente inclua no futuro não muito distante, porque tem sim um volume muito grande de reforma residencial, até 5 milhões, que eu acho que vale a pena. Última pergunta, a gente falar do próximo produto. Se a forma de emissão no escritório consultório é semelhante ao Protector. É exatamente a mesma forma de emissão, a gente está colocando aqui, não tem diferença nenhuma do que vocês veem hoje nas apólices de RC profissional. Tá? Pronto. Bikes, a hora que alguém falou de bikes, a gente sentiu o murmurinho, vai ter bastante pergunta. Eu acho que esse nosso produto de bike, ele tem uma história bastante interessante, que ele é uma história que, na verdade, ele começa com um corretor que é triatleta, e que um dia, através de um contato comercial, chegou para a gente e falou assim, olha, existe um universo de triatletas que investem nas bicicletas, investem em valores altos, procuram seguros e não encontram solução no mercado. As soluções que tem estão ligadas ao residencial, e ele queria desenvolver esse produto. Ele está aqui hoje, eu não vou falar, porque eu não sei se ele quer aparecer, mas, assim, a gente não tinha conhecimento, então está muito ligado ao que falou também o nosso CEO mundial. Assim, veio a ideia do corretor, apresentou para a gente desenvolveu um produto junto com esse corretor e a gente foi testando. Se não me engano, a gente tem esse produto, não sei se final de 2012 ou início de 2013, a gente já tem ele há algum tempo. A gente testou porque, assim, um dos pontos super importantes de bicicletas, as bicicletas de competição, geralmente, elas são montadas, você não compra a bicicleta pronta. Importa uma parte da Bélgica, importa uma parte dos Estados Unidos, vem para cá e o segurado monta. Então, não tinha como a gente garantir, primeiro, que o segurado estivesse fazendo o seguro pelo valor correto, ou que a gente também tivesse ciência do valor correto na indenização. E, se a gente não trabalhasse nisso, o maior risco que a gente teria era do produto cair em descrédito. Porque, se o segurado acha que a bicicleta dele vale 20 mil, a gente acha que vale 5 mil, na hora da indenização a gente tem um conflito. Então, a gente resolveu isso com especialistas que fazem a avaliação da bicicleta e, antes de finalizar a emissão da pólice, a gente chega... Por exemplo, o segurado manda foto da bicicleta e faz, minha bicicleta vale 20 mil. A gente fala assim, 20 mil não é, a gente acha que vale 30. Entra em contato com o segurado e chega no acordo do valor, que isso é fundamental para esse produto ter a credibilidade que ele precisa. É um produto de bastante sucesso. A nossa cobertura é uma cobertura tipo all risks, então cobre enquanto está na casa do segurado, cobre enquanto está sendo transportada no carro dele, cobre quando está na competição, cobre quando está no treino, cobre quando estiver em qualquer lugar. Por enquanto, só Brasil, né, Janete? Só Brasil, por enquanto. Então, assim, ele já está aberto, a gente teve que segurar esse produto por um tempo. Eu sei que alguns corretores já queriam trabalhar, mas a gente queria chegar na fórmula do produto, que era um produto novo, para poder disponibilizar ele para todo mundo quando ele já tivesse um produto maduro. Ele está aberto já para comercialização desde 1º de outubro. De 1/10, E a gente está programando um webinar aí em breve para poder esclarecer, porque hoje a gente tem 10 dúvidas, daqui a uma semana essas dúvidas se multiplicam, né? Por quê? Porque sempre tem corretores novos entrando. Por quê? Porque a gente tem oportunidades, as parcerias com lojas de bicicleta, parcerias com os fabricantes. São fabricantes vindo para o Brasil, fabricantes novos vindo para o Brasil. Então, os corretores acabam vendo essas oportunidades e grudando nesses locais para poder fazer as prospecções, né? Não, eu estou esperando que está chegando uma pergunta que deve ser grande, porque está demorando. Bom, enquanto isso, é importante, se vocês entrarem no Protector, vocês vão ver que tem um período, né? Então, você entra, faz a ativação,
O certificado não fica disponível na hora, então nós pedimos um prazo de 48 horas para fazer análise daquela proposta, mas isso nunca, a gente nunca utilizou desde o lançamento do produto, a gente nunca utilizou esse prazo. Sempre essa análise é feita em menos tempo, mas a gente dá um prazo máximo para o corretor e para o segurado. E aí, depois dessa análise, a aprovação chega através de um link e vocês podem acessar o segurado para fazer a finalização da ativação. E o certificado fica disponível na hora, então é muito comum. Chega na sexta-feira, o pico, as contratações atingem o limite máximo. Por quê? Porque chega fim de semana, então tem as competições, tem os locais que os ciclistas vão participar, eventos, corridas, então aí a gente consegue dar essa cobertura instantânea para ele. Uma coisa interessante desse produto, apesar de a gente ter começado já há algum tempo, a gente vê que, assim, eu não vou chamar de andar de bicicleta, que seria um crime, né? Mas o biking, vamos chamar, é um próximo movimento de uma geração que estava muito em corrida, e que, se vocês lembrarem, há alguns anos, eram poucas pessoas que participavam de provas de corrida, era praticamente só atleta profissional. Hoje, esse é um movimento enorme, tem muito empresário, a gente mesmo tem um grupo de corrida lá do escritório, e as pessoas investem nesse hobby / esporte amador. Então, assim, hoje não é incomum alguém gastar R$1.000 num tênis para participar ou para ter um hobby de corrida. A gente vê que esse próximo movimento é o movimento de ciclismo, de todo mundo se especializar mais, começar a comprar bicicletas cada vez, ou montar bicicletas cada vez mais especializadas, treinar e participar dessas provas. Então, a gente está muito nessa onda, já, graças a Deus, preparados para enfrentar esse movimento que com certeza vem e que vai ter uma demanda muito grande. Eu acho que é o produto que a gente mais recebe desde que a gente lançou, pedido de corretor para se cadastrar, para vender o produto. Então, assim, tem um mercado muito grande que não tem solução. É uma oportunidade excelente de diversificar negócios. E o nosso cliente, geralmente, é o empresário. Então, é o médico, é o dentista, é o contador, o advogado, que compete no final de semana por hobby, ou por saúde, ou por dinheiro, às vezes. Não sei, né? Sobre a ativação, né? Você disse que o corretor ele faz a proposta, né? E no final a ativação da proposta para gerar assim a pólice, ela vai para o e-mail do cliente. E eu já tenho vendido alguns casos e a dificuldade está exatamente aí. O cliente não recebe esse e-mail, cai na caixa de spam e aí não consegue fazer essa ativação. Tá? Até por algumas vezes eu até pedi para a Argo, esse e-mail do cliente acabou vindo para mim, e assim eu fiz a ativação por ele. Então, assim, o corretor normalmente ele está acostumado a fazer o processo até o final, não deixar pelo cliente fazer. Aí ele tem que entrar lá, colocar a forma de pagamento, tudo mais. Então, isso acaba atrasando o processo, porque o cliente não recebeu, não viu o e-mail, chegou no spam. Então, tinha que ter uma opção B, caso o cliente não receba, o corretor entrar no sistema e efetivar isso pelo cliente e já finalizar o processo. Porque, às vezes, trava a finalização da emissão da pólice por causa disso. É o problema que eu tenho visto que tem ocorrido. É por isso que nós criamos agora esse módulo de leads para auxiliar nessa questão, né? O corretor, você já vai poder identificar se teve alguma paralisação da contratação, e tem a questão também das fotos da bicicleta, né? Que aí o segurado põe as próprias fotos, né? Mas a gente pode estudar aí formas de aumentar a conversão aí para os corretores. Eu só queria falar, enquanto passa a próxima pergunta, uma oportunidade muito boa que os corretores têm visto e a gente tem apoiado, justamente no cadastramento dos bike shops para fazer as vistorias, né? A vistoria nesse seguro, ela só é solicitada e obrigatória quando o segurado não tem nota fiscal da bike, né? Da bicicleta. Então, se ele não tem nada que comprove a propriedade, a existência, então a gente pede a vistoria, que, na verdade, é uma parceria que o corretor faz com um cadastramento super simples, né? Alguns documentos que a gente pede. E, a partir daí, esse bike shop pode passar a fazer essas vistorias para os segurados. E qual é a vantagem para o bike shop? Isso certamente é um apelo de vendas para vocês, né? A vantagem é que
ele vai conseguir atrair pessoas, clientes para o bike shop que vão passar a comprar, não necessariamente a bicicleta, né? Porque a bicicleta é onde o bike shop, a loja tem a menor margem, mas sim os equipamentos, né? Tudo aquele mundo de equipamentos e de acessórios que é onde realmente eles conseguem ter a maior margem. Então, para eles é muito interessante, né? Então, certamente, se vocês procurarem uma loja de bicicleta, eles vão querer fazer essa parceria. Eu fiz Bom dia, eu sou o José, da Atacama Seguros Sorocaba. E parabéns, Água, pelo evento. E nos últimos dias a gente tem conversado com alguns ciclistas da nossa região. E muitos têm comentado uma coisa que até a Ana falou agora há pouco. Que os valores, os acessórios que não estão inclusos na bicicleta, muitas vezes são muito altos. Tem alguma projeção de incluir esses valores na IS também? Por exemplo, o capacete, a sapatilha. E também sobre o valor da bicicleta. Uma das fotos que são critérios é a nota fiscal, né? Uma foto da nota fiscal, uma das 4 fotos. E muitas vezes essa bicicleta é montada, então seriam várias notas fiscais. Neste caso, pela própria plataforma, você envia as várias notas fiscais? Envia, você consegue... É assim, se ela for montada, ela vai ter o valor original dela, da nota original, mais a nota dos acessórios. É um quadro, é um pneu, todo o acessório, um câmbio, os acessórios que ele foi adicionando. A gente tem casos de bicicletas que não atingiam o mínimo do produto, que é R$3.000. Mas o que o segurado fez? Ele comprou e começou a trocar. A bicicleta acabou valendo R$10.000, R$12.000, né? Então, tem muitos casos desse tipo. E o que ele tem que fazer é justamente anexar toda a documentação que ele tenha que comprove os valores que ele adicionou à bicicleta original. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, tem várias perguntas sobre esse assunto, assim, se tem que ser bicicleta atleta profissional, se pode ser amador, gente que usa bicicleta só no final de semana. Então, assim, a regra do produto é pelo valor da bicicleta, tanto faz se é um atleta profissional ou se é alguém que comprou uma bicicleta super, master, hiper para passear no parque. O uso dela não entra. A gente trabalha com bicicletas a partir de R$3.000, que a Janete acabou de falar, até 60 mil, 50, 60 mil, e temos algumas de 60 mil seguradas. Alguém fez uma pergunta sobre taxa, para dar uma ideia para vocês, o prêmio médio de bicicleta, porque vai variar, claro, de acordo com o valor, está em torno de R$700 para 12 meses de cobertura. Então, assim, não é nada que é um prêmio super alto. E aí, na média, claro que a gente não tem, isso não é para bicicleta de R$60.000, a nossa média de bicicleta está no valor mais baixo, mas em torno de R$700 é o prêmio médio. Tem uma informação importante, né, que muitos segurados e até corretores perguntam. Dentro da contratação, a gente pergunta para o que ele usa a bicicleta, se é uso amador, se é profissional, se ele participa de competições. Então, nesse momento, a gente quer angariar dados para poder, no futuro, trabalhar esses dados de uma forma a beneficiar, né? Então, se ele tem um uso X, um uso Y, a gente consegue dar uma taxa diferenciada. Então, hoje, o pessoal fala assim, mas se eu tiver se eu colocar que eu sou amador e for participar de uma competição, vocês não vão me pagar o sinistro? Não. Aquele não é um perfil de automóvel, tá? Que o automóvel, isso é coisa mais séria. Mas ali, hoje, esse produto é um produto novo para a gente, então a gente está usando aquelas informações como base. No futuro, certamente, a gente vai usar aquilo, né? Não sei se para restringir a indenização, mas para a nossa ideia nem é falar, se ele estiver na Vila Madalena ou no Ibirapuera, eu não vou pagar. Não é isso. Nossa ideia não é essa. É justamente beneficiar o segurado nesse mercado. Logo que foi lançado esse produto Bikes lá atrás por aquele corretor que, se não me engano, era de Americana, uma coisa assim. Sim, Isso. Eu fiz contato com ele, fiz contato com a Protector, na época era exclusivo para ele. E ele também, quando ele falava em cadastramento, era justamente cadastrar oficinas especializadas para fazer a vistoria. Agora que foi aberto para os corretores, eu fiz num contato recente com a própria Protector. Eu perguntei como é que funcionava esse cadastramento. E o que me foi falado é que o corretor iria juntar esses documentos, que são relativamente simples. Eu passei para uma grande oficina lá da região e ele
não sei, jeitão dele, coisa do tipo, ele achou meio estranho ele não ter contato direto com a Protector, e sim por intermédio do corretor. Isso ainda continua? O candidato a bike shop não pode fazer contato direto com a Protector, como me foi falado na época? Não, é que assim, quando a gente fala em cadastrar um bike shop, a gente imagina que quem foi até essa loja de bicicleta foi um corretor, né? Sim, mas desculpa te interromper. No caso, o proprietário da loja, ele citaria o corretor, claro, ficaria uma indicação do corretor. Mas agora o que me foi dito é que deveria o corretor juntar esses documentos e mandar para a Protector. Isso até ele achou estranho, eu também achei estranho. Geralmente o corretor, até pela vontade de começar a vender, acaba sendo um facilitador. Mas, certamente, nós não nos furtamos de entrar em contato com nenhum prestador, parceiro, corretor, segurado. Está todo o nosso canal de comunicação aberto com qualquer entidade que possa vir a colaborar para a gente poder fortalecer a nossa ferramenta. Só uma pergunta. Uma já foi... o seguro, ele é anual ou eu posso fazer por evento? Porque eu tenho clientes no interior que ele falou que não quer um seguro de bike anual. Ele quer, vou participar de uma corrida em tal lugar. Consigo fazer só por evento? Não, hoje é só anual. Na verdade, o que ele está querendo é uma ideia que tem, né, que existe, mas que a gente não conseguiu desenvolver, até em função do custo, né? A gente precisaria de muitas adesões para isso se concretizar, porque senão eu estou, na verdade, fazendo uma seleção de risco. Eu só vou fazer o seguro quando eu sair de casa, aí vou lá, contrato, saio com uma bicicleta, né? E aí volto, só vale por 3 dias. Então, não dá, a gente precisa ter um prêmio mínimo para poder alimentar a carteira. E até, só complementando, o seguro, como a Ana falou, custa R$500, em média, né, podendo ser dividido em 12 vezes, quer dizer, dá menos de R$50 por mês. Então, eu acho que, se fosse fazer até uma alternativa dessa, não teria um custo também tão menor que justificasse ele só ter toda vez esse trabalho de ir lá e contratar o seguro quando ele sente realmente que tem algum tipo de risco, né? Geralmente, o que a gente vê, assim, o segurado que tem uma bicicleta de valor mais alto, geralmente ele tem 2. Então, ele tem uma bicicleta de treino, que tem um valor menor, e ele tem uma bicicleta de competição. Então, o que ele gostaria de fazer? Ele faz o seguro da bicicleta de treino anual, porque é o que ele vai usar todo dia. Quando tiver competição, ele faz o seguro da bicicleta de competição. Tem um ponto, e por isso que a gente também cobre quando a bicicleta está em casa, em todo lugar. Então, assim, o risco da competição é maior? Mas essa bicicleta dele também está em casa, ou ele vai levar para fazer uma revisão, ou ele vai levar para colocar um acessório. Então, todos esses momentos ele também está coberto. É um argumento de venda para vender para ele? Sim. Porque é claro também que, como no seguro automóvel, que já se falou há muito tempo, que a gente poderia cobrar o seguro automóvel pelo quilômetro rodado. E pelo tipo de estrada, a gente não chegou nesse nível ainda nem no automóvel, imagina no de bicicleta, que tem pouco tempo. Eu acho que com o volume e com a gente conseguindo quebrar valores, quebrar fatores de risco, em assim, muito tempo a gente consegue trabalhar dessa forma. Então, assim, a bicicleta de treino tem um custo, a de competição tem outra, a gente consegue ver quanto que ele está competindo e cobra pela competição. Mas eu acho que aí vai um prazo muito longo. A gente precisaria de um desenvolvimento do seguro enorme que a gente não tem. Janete. Hoje, só Brasil. Só Brasil. Uma pergunta aqui. Com relação à questão aí do bike shopping, o prestador, vamos dizer assim, você falou da questão das vantagens que ele teria, né? Que é o fato, de repente, do cliente ir lá e começar a comprar alguns acessórios. Ele recebe por fazer essas vistorias para a Argo? Ele recebe, mas ele recebe direto do segurado. Então, quando a gente conversa com os corretores, a gente avisa, a gente informa que a gente tem bike shops cadastrados fazendo vistorias que cobram de R$30 a R$50. Então, essa é uma indicação de preço, porque a gente teve um caso, não me lembro se foi no Nordeste agora, mas ele queria cobrar R$120 a vistoria, né? Aí eu olhei e falei, não, aí
Ele vai Aí fazer só a você vistoria, descadastra. né? Ele não vai fazer o seguro, né? Óbvio. Então, acaba não fazendo nada. E um dos problemas desse segmento, vocês certamente, se começarem a vender, vocês vão perceber isso, é o preço. Todos que têm a bicicleta, uma bicicleta de um valor um pouquinho maior, falam assim, não, não vou fazer, vão me cobrar R$5.000 por esse seguro, né? Tem posts na internet, o pessoal falando em fórum, falando, não, R$3.500 uma bicicleta dessa. Depois eu vou andar na marginal, eles não vão me pagar porque eu estava num local de risco. Então tem muito mito nesse mercado que precisa ser tirado, né? Os segurados precisam entender que o preço não é tão alto. A gente tem, se vocês acessarem a nossa página, vocês podem ver declarações, depoimentos de segurados, falando de sinistro que tiveram, né, e que foram muito bem indenizados. Não tem nenhuma reclamação. O Rafael está aqui, a equipe de sinistros está, obviamente, de parabéns. E, então, a gente está indo bem com esse mercado, né? Então, acho que para vocês é uma excelente oportunidade. Vou pegar algumas perguntas que estão aqui. Tem algumas perguntas e alguns recados. Ah, tá bom. Depois, então. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Daniel Neck, sócio da Oitorama Filmes. Eu gostaria de saber, com essa disparada do dólar aí nos últimos 5, 6 meses, se existe a possibilidade de atualizar o valor do prêmio no meio do caminho, antes do final do contrato de 1 ano, para bicicletas, no meu caso, equipamentos cinematográficos, né? Porque você vê aí uma câmera que estava R$3.000, hoje pulou para 7, 8. Então, existe essa possibilidade dentro do Protector? Tem várias perguntas aqui sobre endosso. Então, acho que são duas coisas para responder. Primeiro, não existe nenhuma indexação do seguro. A gente não pode fazer o seguro em dólar e a gente não pode indexar o seguro que a gente faz à variação cambial. Se houve uma variação no valor do equipamento, você pode fazer por endosso, um endosso de aumento de valor, mas solicitação de endosso não é indexação automática. O Protector hoje ainda não tem esse módulo de endosso. Tem pergunta também se tem endosso para as bicicletas quando vai colocando acessórios. A gente faz os endossos, claro, e a gente está desenvolvendo o módulo de endosso no Protector para poder fazer isso no Protector para ficar mais ágil e mais rápido. É isso. Obrigado. Então, deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas e recados. Tem um recado do nosso pessoal de tecnologia, que... Peraí. Deixa eu achar aqui. E também, já aproveitando, tem um ticket de estacionamento que foi encontrado, placa EJK 3296, aí procurando a recepção. Só a placa, não tem o carro. Só o ticket. Acho que é uma Ferrari. Nosso pessoal de tecnologia, talvez... Eu só vou passar o recado, tá? Que nas bikes, quando for fazer o login, para fazer o login no e-mail do segurado e não no e-mail do corretor. Não sei explicar por quê, é um recado do... É porque muitas vezes pode dar problema. O corretor já usou o cadastro para outras informações, outros dados, e aí a gente pode ter um problema de sistema. Tem uma pergunta aqui sobre quais coberturas. Roubo, queda e quebra, interrogação. Manda, Janete. Tem cobertura para esses danos. Então, a gente cobre tanto o roubo, né, enquanto ela estiver guardada, quanto a queda. Então, ele teve um acidente e se ele atropelou alguém, né, que é o caso dos casos que vem acontecendo, né, em São Paulo, teve em Manaus um episódio. Então, a gente também oferece cobertura para o terceiro. Para quem está pedalando, ainda não. A gente está dentro de casa aqui analisando possibilidades, mas, por enquanto, se ele atingir um terceiro, a gente tem a cobertura de RC, danos para esse terceiro que ele atropelou, causou algum dano. Material corporal. Tem uma pergunta aqui sobre índice de sinistro de bicicletas. A gente já teve sinistro, sim. A gente já teve roubo. A gente já teve acidente. O Rafael vai dar mais detalhes, mas não é uma carteira que roda sem sinistro. Roubo, acho que está todo dia aí nos jornais, com esse aumento do uso de bicicleta, sempre tem. Tem roubo de bicicleta profissional também, não é só bicicleta de uso todo dia. Então, assim,
É uma carteira que está rodando com sinistralidade existente já, mas está sob controle, como eu falei, para garantir a longevidade do produto. Nosso tempo, como é que está? Uma novidade que a gente está trazendo no bike em breve, vocês vão ter novidades, é a bicicleta elétrica. Hoje a gente não aceita. Hoje é só a tradicional. Então a gente está assim, muito em breve, a gente vai soltar esse informe para vocês. A única restrição, ressalva que a gente vai fazer é com relação à bateria, né? Que a bateria a gente não tem como cobrir, até porque é um equipamento que ele tem vida útil, e dependendo da forma como o segurado cuida dela, ela pode ter menos vida ou mais vida, né? Então, essa é a única ressalva que a gente vai fazer. Então, em breve, a gente tem novidades a respeito disso. Oi. Aqui. Como que funciona e qual é o mínimo de franquia para a bicicleta? 10% com mínimo de R$ 800 e máximo de R$ 2.800. Dependendo do valor da bicicleta, né? Não, é fixa. 10 com Pelo mínimo sinistro, e máximo. né? Tem uma pergunta aqui se tem limite de anos de fabricação para aceitação das bicicletas. 10 anos. A gente está trabalhando com 10 anos de uso no máximo. Janete, Murilo, é uma pergunta seguinte. Quanto à IS, a análise que a companhia faz para aceitação, eu já tive casos de clientes que você fazer com a IS menor do que o valor de mercado, por causa de custo. Nessa análise, é aceito dessa maneira? Olha, normalmente não, porque a nossa ideia é repor o bem para ele no estado atual. Então, é assim, ela vale 5.000, mas eu quero fazer por R$ 500, ou então ela vale 5, eu quero fazer por 3, né? Não, fica meio complicado, porque às vezes esse valor é o valor do pneu dele, né? Então, se levarem um pneu, ele acaba. Então, a ideia é realmente fazer pelo valor total dela. Certo. E quanto ao sinistro, eu tenho várias bicicletas sem nota fiscal, de clientes sem nota. Só a vistoria, então, é suficiente para comprovar o bem. Não vai ter problema no futuro sinistro. Não, e a nota, as perguntas que a gente recebe muito, a nota pode estar no nome de outra pessoa, né? Ou então o pai comprou para o filho é menor, não tem nenhum problema. A nota existe a nota, então o que importa é que o seguro seja feito em nome de quem pedala. No caso de menor, é a exceção que a gente abre, né? O seguro pode ser feito no nome do pai ou da mãe, mas se ele for maior de idade, não importa que está no nome do pai a nota, a gente pode fazer o... Essa era uma próxima pergunta, se a gente tem limitação para a idade do condutor. Não. É que, assim, às vezes o próprio pai não quer fazer o seguro. A gente já teve consultas assim. O pai, ele, não quero envolver meu filho, ou então meu filho não tem CPF ainda. Então, tem as mais diversas desculpas, né? Então, a gente permite, sim, o filho sendo menor, pode fazer o seguro no nome do pai ou da mãe. Mas, se ele for maior de idade, o ideal é que fique... O ideal não, tem que ficar no nome dele, né?